Nós acabamos de concluir esse degradê médio, como vimos na aula de degradê, e agora nós vamos fazer um corte na tesoura também simples, rápido e eficaz, para você aplicar no dia a dia da sua barbearia, assim como foi esse degradê, um degradê rápido e eficiente. Para esse corte nós vamos utilizar uma tesoura fio navalha, simples, um pente com o dente quebrado e um pouquinho de água. O dente quebrado foi um acidente de percurso aí, não vai influenciar na qualidade do corte. Eu particularmente não gosto do cabelo muito encharcado, que ele engana. Tem certos tipos de cabelo, principalmente cabelo fino, nós vamos ver em outra aula, que a gente praticamente não molha. Um cabelo desse aqui é um cabelo curto. Esse fio que está logo acima, ele não consegue alcançar essa parte lateral. Então não tem problema nenhum a gente pegar, pentear todo o cabelo para fora e vir fazendo um overcomb, cortando não mais do que 3 ou 4 milímetros de cabelo. Fazer um leve encaixe. Essa é a primeira etapa, encaixar as partes laterais. Isso é o que eu venho aplicando na minha barbearia, aprendi com o meu pai, que começou a cortar cabelo há 40 anos, e tem sido o nosso case de sucesso. A gente vem um pouquinho mais acima e vem cortando. Vamos circular toda a cabeça fazendo esse trabalho. Um dos detalhes desse trabalho é a caça aos fios. A gente pode trabalhar com a mecha para lá e para cá conforme a gente acha que deve cortar. Essa região aqui ainda está muito volumosa. Eu consigo pegar ela aqui e cortar. Mas se por acaso os cabelos estiverem um pouco secos ou fugindo do pente, a gente pega eles e puxa para cá para cortar, não tem problema. Nessa parte mais abaixo, a gente pode usar essa parte mais fininha do pente, certo? Essa parte mais pequenininha aqui assim, ó. Que ele consegue acessar os fios mais curtinhos. Essa parte de volume aqui a gente consegue também cortar, levando os cabelos, levantando eles. Sempre levanta a mecha e corta mais acima. Nunca corta ela aqui dentro, sempre puxando para fora. A parte mais pequenininha eu faço essa parte abaixo, com o pente, os dentinhos mais estreitos, mais finos, eu consigo dar um melhor acabamento aqui. Tem barbeiros que preferem fazer esse acabamento com a tesoura dentada. Eu prefiro utilizar o pente na parte onde ele tem os dentes mais fininhos, mais estreitos, e tu consegue acessar essa parte com a ponta da tesoura e fazer o encaixe. Eu considero esse um método mais rápido e eficiente. A tesoura dentada tu vai mais pontualmente. Fica opcional. Então agora nós vamos fazer um corte bem harmônico. Vamos tirar uma quantidade de cabelo proporcional ao que saiu nesse degradê, cerca de 1 centímetro. O cabelo dele é um pouco cacheado, tem que tomar um pouco de cuidado na hora de segurar as mechas. Então nós vamos pentear para frente. A nossa mecha guia ela vai ser imaginária. Para ser rápido, no dia a dia a gente não faz mecha guia. Então nós vamos puxar a nossa mecha para cima e para fora no ângulo de 90 graus com o crânio. Ou seja, eu não vou puxar a mecha simplesmente para cima, porque eu vou negligenciar o tamanho da franja. Eu vou puxar ela nesse sentido, 90 graus. Como cada mecha vai ser puxada nesse sentido. Então vamos tirar mais ou menos 1 centímetro. Depois eu vou explicar como que eu faço esse corte. Como que eu faço esse corte sem a mecha guia. Então eu vou logo atrás e eu vou puxar a mecha logo acima e eu vejo os cabelos curtinhos dentro desse corte e eu vou cortar eles. Essa vai ser a minha guia. Sempre bem reto. Eu vou, puxo a mecha logo atrás e eu vejo aqueles cabelos do corte anterior. Eu corto aquele tamanho. Então a minha mecha guia vai ser a minha mecha anterior. Essa técnica ela é muito eficiente para o dia a dia e muito rápida. Você pode fazer um único corte sem precisar voltar, sabendo a quantidade de cabelo a ser cortado. Então eu vejo os cabelos curtinhos aqui dentro da mecha, que é o corte da mecha anterior. Por isso eu não pego uma mecha muito longa, eu pego uma mecha logo atrás dessa. Agora chegamos na aresta. Na aresta não, chegamos na coroa, na parte de trás do cabelo. Então eu vou fazer o mesmo tipo de puxada de mecha que eu fiz com a franja. Eu vou puxar nesse sentido, 90 graus para fora. Então eu venho e vou encaixando. Eu vou puxar aqui 90 graus para fora.
Aqui é o que sobrou dos cortes que eu fiz com o encaixe lateral. Então, basicamente, não sobrou nada. Fechou. Agora nós vamos fazer o mesmo trabalho nessa parte lateral e nessa outra parte. Vamos lá? Sempre buscando uma linha reta. Como eu puxei os cabelos aqui, eu não vou puxar e cortar eles nesse sentido. Até podemos fazer dependendo do tipo de corte que a gente quer. Mas nesse caso a gente quer uma aresta volumosa. Então nós vamos pegar e puxar o cabelo nesse sentido, buscando uma linha reta. E vamos continuar fazendo o mesmo tipo de corte e o mesmo tipo de encaixe que a gente fez na mecha anterior. Vocês podem ver que a gente já consegue encaixar a mecha lateral que a gente fez o pente corrido com essa mecha central, já está aqui, ó. Então a gente só vai conectar as duas. Ah, Jonathan, como é que a gente sabe se está seguindo uma mecha guia certa? Como é que a gente sabe se está certinho? Então, nós vamos fazer uma conferência de mecha que é simples e prática, que faz com que a gente consiga encaixar as mechas de forma perfeita, precisa e muito rápida. Vamos fazer esse próximo lado. Do mesmo jeito, eu pego a franja e puxo nesse sentido, buscando uma linha reta, lembrando, uma linha reta, porque o homem, ele necessita de linhas mais quadradas. Mais quadradas tendem a ser mais másculas. O rosto feminino, os cortes femininos tendem a ser mais arredondados. Eu estou encaixando essa mecha que eu já havia cortado no meio com aquela mecha que eu subi com o pente corrido. Podem ver que já está bem encaixado. Então, para finalizarmos as arestas, a gente vai pegar bem na linha da franja, puxa para fora, no ângulo reto, buscando um ângulo reto com a cabeça. A gente não corta inclinado, a gente corta reto. E a gente vai conectar essa primeira mechinha aqui do fim do degradê com a última mecha da franja. Então, nós vamos buscar sempre fazer uma linha reta aqui, ó. Sempre sobra um cabelinho. Aqui é só um pequeno encaixe. Se a gente fez o sobrepente correto e a gente encaixou essa última mecha lateral, esse corte vai ser só um pequeno polimento. Sobram pequenos detalhes aqui para serem feitos. Isso a gente vai circular toda a cabeça fazendo isso. Buscando sempre uma linha reta. Buscando deixar volume nas arestas. Vocês podem ver que tem uma pequena linha sem encaixada aqui, ó, uma mecha sem encaixada. Esse vai ser o final do degradê, encaixado com o sobrepente, e esse corte que a gente está finalizando agora dessa última mecha. Então nós vamos molhar um pouco, para ter um pouco de aderência no cabelo. Caso a gente pode fazer esse trabalho de frente para o cliente, para não ter que levantar tanto os braços, pegamos a franja e puxamos para fora. Puxamos para fora e tiramos essa última linha que sobrou. Aquela mecha que não estava conectada é essa pequena quantidade de cabelo sobressalente aqui. Que ela está com essa última mecha do degradê e com essa última mecha da parte superior. Perfeito. Terminamos aqui. A gente pode ainda dar um pequeno acabamento no sobrepente, para tirar pequenas mechinhas que sobraram, mas basicamente é esse o trabalho que tem que ser feito. Então nós vamos conferir as mechas. O ideal, num cabelo liso a gente conseguiria ver melhor, é que esse cabelo fosse levemente crescendo, nesse sentido, onde a franja estaria um pouquinho maior, porque essa curva da cabeça faz com que esse fio tenha que vir mais de baixo, e encontrasse essa linha superior do pente. E ficaria esse seria a linha de corte final. Então seria mais ou menos isso que a gente teria que encontrar aqui. Basicamente a gente tem isso. A gente tem isso aqui. Só que para conferir
as mechas que a gente cortou, a gente faz um cruzamento. A gente vem no sentido diagonal da cabeça conferindo. Então, se tiver alguma mechinha que ficou diferente, a gente corrige agora. A gente vem vindo e vem corrigindo as mechinhas, as pequenas pontinhas que vão ficando sobressalente no pente corrido. Uma coisa que é bom a gente saber, gente, é que a texturização de um corte de cabelo, ela requer às vezes tu deixar uma mecha um pouco maior do que outra. Um próprio undercut, que é tu jogar todo o cabelo para um lado, deixar bem mais curto de outro, é um tipo de acabamento também. Então, às vezes, um cabelo extremamente uniforme, extremamente perfeitinho, não é o que a gente busca. O que a gente busca é a imperfeição, porque ele precisa de uma texturização. Vocês podem observar que esse cabelo não é um cabelo padrão, é um cabelo diferente, é um cabelo que tem redemoinho na testa, é um cabelo que tem 2 redemoinhos na parte de trás, que dificulta um pouco o trabalho. Mas esse é um cabelo que a gente vai encontrar quase todos os dias. Então, diferente de muitos vídeos, esse vai mostrar um caso real, não é um caso de modelo perfeito, de cabelo fácil de trabalhar. Esse é um cabelo que a gente encontra basicamente todo dia na barbearia e tem os desafios, ele traz os desafios que um barbeiro precisa. Aqui na franja, a gente pode puxar as pontas para baixo para diminuir um pouco o comprimento. E vem cortando aí um pouquinho para dar uma texturizada nessa franja. Dá para fazer a franja em forma de texturização superior, podemos fazer assim também, mas não vai dar um grande resultado nesse tipo de cabelo. A franja aqui parece estar um pouco mais curta, mas é porque o cabelo desse cliente, ele nasce para cima nessa região, e nessa região ele vai nascendo para o lado. Então ele tem um redemoinho na franja bem específico. Mas agora vamos fazer um penteado com uma pomada modeladora para dar um resultado um pouco melhor nesse cabelo. Como podemos ver, tínhamos feito o degradê anteriormente e agora fizemos uma técnica de pente muito simples, com uma mecha central que define o tamanho do nosso cabelo, 2 mechas laterais com preservação de arestas e um sobrepente para encaixar esse trabalho. Basicamente são 3 etapas, um sobrepente lateral, uma mecha central e 2 mechas laterais. Depois, se necessário, a gente faz esse encaixe lateral que foi feito no sobrepente dessa mecha de cima e franja, mas são trabalhos opcionais, depende do tipo de corte. Agora nós vamos passar uma pomada modeladora efeito seco para dar um acabamento nesse cabelo. Uma pomada efeito seco não precisa ser utilizada em grandes quantidades, aqui mais ou menos um grão de ervilha, eu passo na palma da minha mão, espalho entre meus dedos e passo no cabelo para dar um resultado bem despojado. Não vamos fazer aquele cabelo lambido como se fazia antigamente. Vamos apenas dar um acabamento bem especial, com as mãos mesmo, com os dedos. Não vai ser feito um penteado com um secador, porque esse cliente ele não gosta, ele é um cliente prático. Então, vai ser uma coisa bem simples mesmo, que é para o dia a dia, que é o que a maioria de nós vive. Uma coisa que eu sempre prego aqui na barbearia, para os nossos barbeiros, e que eu percebo dos nossos clientes, é que o homem, apesar de hoje ele estar muito vaidoso, cuidando mais da sua aparência, ele gosta de um efeito prático. De passar uma pomada, pentear o cabelo, cortar o cabelo de forma eficiente, rápida. A maioria dos homens ainda não escova o cabelo em casa, não faz nada além do básico. Então a gente prega que o básico bem feito é o que deve ser feito. Nós temos aqui um cabelo com um penteado simples, modelado, volumoso, texturizado, um degradê bem feito. E é isso que o homem precisa pro dia a dia. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.